Bom dia, Carpini. Rafael Carmo, do Lance. Em um intervalo de 15 dias, o Vitória vai ter 5 missões que não serão fáceis. Primeiro, enfrentar o Juventude em Caxias do Sul. E nas partidas seguintes tem Universidade Católica, Flamengo, Defensa e Justiça e Atlético Mineiro, com direito a viagens para Argentina e Belo Horizonte. Como pretende administrar o elenco nessa maratona? Pensa em poupar atletas ou o elenco atual dá conta? Bom dia. Nós nos preparamos e imaginávamos, né, toda essa dificuldade, nos preparamos para esses momentos dessa maratona de jogos e jogos decisivos. Nós já enfrentamos isso também nessa temporada. Claro que não só agora a maratona, mas o tamanho do nível de competitividade e de capacidade dos adversários, né? Então eu vejo que esse início de temporada para o Vitória ele foi muito proveitoso para avaliarmos muitas coisas, para a gente entender muita coisa. Por vários momentos tivemos que usar principalmente o início do campeonato estadual como uma pré-temporada, já que nós não tivemos o tempo para nos prepararmos antes de jogar, nós nos preparamos jogando. Então foram erros, foram acertos, mas eu acredito que muita coisa positiva. E o Vitória chega bem preparado, chega muito forte para essas competições. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter turbulências, bons e maus momentos, mas a maneira que a gente encara, principalmente os momentos de dificuldades, para nós é o mais importante. E eu vejo um grupo cada vez mais maduro, cada vez mais comprometido. E em relação a essa maratona de jogos, é difícil a gente pensar nesse contexto de hoje até o último jogo, se eu não me engano, que é o Atlético Mineiro, no que nós vamos fazer em relação à rodagem de elenco. Eu acho que nós vamos escolher o que nós tivermos de melhor em cima de cada jogo, de cada competição, de cada objetivo que nós temos bem traçados dentro da temporada. Então, vamos viver esse momento, primeiro jogo a jogo. Vamos estrear no Brasileiro num jogo muito, muito difícil. A gente sabe como foi complicado o jogo nosso ano passado contra o Juventude lá em Caxias, como é uma equipe forte jogando em casa, tem algumas particularidades jogando no Jacone, então a gente procurou aproveitar esses 2 dias de trabalho aqui, né? Essa não ida ao Maranhão foi muito importante para que a gente pudesse tentar melhorar, ajustar, aprimorar alguns detalhes e nos prepararmos bem para esse início de temporada, esse início de Brasileiro, onde a gente tem perspectivas muito boas. Então, vamos viver o primeiro jogo do Juventude em cima dessa dificuldade, do que for acontecendo a cada jogo, dentro do nosso planejamento, a gente vai traçando as estratégias para os próximos jogos. Gabriele Gomes, da TV Bahia. Em um ano que temos recordes de nordestino na primeira divisão, o que esperar do Vitória, pelo menos nesse primeiro turno do Brasileiro, e como esse feito histórico é representativo para o Nordeste? Olha, esse feito histórico é muito representativo e nós precisamos assumir, né, essa responsabilidade, todos nós que representamos o Nordeste a nível nacional e internacional, né, porque muitas dessas equipes também representarão o Nordeste internacionalmente, isso é fantástico para a nossa região. Então aumenta assim a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em buscar sempre fazer o nosso melhor. Eu vejo o Vitória bem preparado, eu vejo o Vitória uma equipe competitiva, reconhecendo pontos positivos e reconhecendo fragilidades e limitações. Em cima disso, a gente sempre tentando e buscando alternativas e a entrega é uma coisa que a gente não negocia, isso a gente vê por parte dos atletas. Um desafio que o Vitória tem na temporada, e isso eu conto muito desde já, como foi sempre na nossa reta final do ano passado e já nesse início de temporada, isso mostra o tamanho da força do nosso torcedor e do Barradão, que a gente possa ter um aproveitamento melhor dentro de casa, né? Isso foi uma coisa ano passado que a gente também observou e a gente tem trabalhado muito para melhorar esse fator casa. Claro que nós levamos em consideração o início ruim, a reconstrução do primeiro semestre, a primeira metade do Campeonato Brasileiro, e aí na segunda metade foi diferente. Mas mesmo assim nós tivemos um aproveitamento dentro de casa, nós ficamos ali em 16º ou 17º, se não me falha a memória, e já fora de casa nós tivemos um aproveitamento das 7 melhores equipes. Então a gente tentar equiparar um pouco melhor esses números e ter um aproveitamento
melhor dentro de casa, né? Trazer toda essa energia que tem do Barradão, trazer todo o apoio que nós temos do nosso torcedor para dentro da nossa casa e fazer valer mais o fator mandante. Eu acho que isso é um ponto a ser destacado e a gente tem passado isso para os atletas, claro, dentro de um equilíbrio, dentro de uma coerência, de uma cobrança não tão exacerbada, para que isso não se torne um peso excessivo, fora o que nós já temos que carregar. Então, eu acho que isso é importante a gente passar para eles e são números que a gente precisa evoluir. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Dos últimos 3 contratados, apenas Felipe Cardoso está regularizado. Caso Léo Pereira e Eric também tenham seus nomes publicados no BID a tempo, você pretende levar os jogadores para a partida contra o Juventude? Eric e o Léo Pereira, eles vão ser regularizados hoje. Provavelmente hoje até o final do dia eles vão estar no BID. Estando tudo ok e regularizados, sem dúvida, os dois vão aparecer sim na lista de relacionados e vão fazer parte da delegação que vai a Caxias. Fábio Almeida, do canal do PH. Você tem acompanhado o desempenho das equipes que vão disputar a Série A em seus respectivos estaduais? Sabemos que o Campeonato Brasileiro sofre constantes mudanças, mas desconsiderando a parte financeira dos clubes, principalmente, é possível fazer um comparativo entre essas equipes? Eu acho que é claro que a gente acompanha, a gente está sempre muito atento, né, e ligado a tudo que está tudo que está acontecendo no nosso cenário, principalmente nos adversários que estão na nossa competição. A gente acompanhou muito o Campeonato Gaúcho, Paulista, Mineiro. Aqui na nossa região, no Nordeste, a gente está sempre muito atento e enfrentando alguns desses adversários. Eu vejo o Vitória num bom nível, né? Eu já disse anteriormente que nós temos pontos muito positivos e outros a serem ajustados e algumas limitações e eu prefiro falar das coisas boas que nós temos aqui, porque elas são muitas coisas boas construídas num trabalho que vem se consolidando desde o ano passado. Eu vejo o Vitória, é difícil fazer comparações, né? Mas eu vejo o Vitória pronto para competir. Eu acho que para ter uma performance que o torcedor espera, que nós também traçamos para nós internamente como objetivo de temporada. E a gente sabe que o estadual, assim como foi para o Vitória e para tantas equipes que jogam a elite do futebol nacional e competições internacionais, por muitos momentos você usa-se dessas competições para utilizar alternativas, para observar, sem dúvida, times que você acompanhou no estadual, talvez você veja comportamentos, situações e até atletas diferentes para a competição do Campeonato Brasileiro. E como eu já disse anteriormente, é uma equipe, como você mesmo colocou na pergunta, né, que ela oscila bastante. É uma competição de muita constância e evolução dentro dela. É isso que a gente busca, foi isso que o Vitória fez em 2024. E é isso que a gente espera também em 2025, tendo um início melhor. Sempre seguir somando, pontuando, evoluindo coletivamente e buscando os resultados. Para encerrar, uma pergunta de Emílio Pinto, da Itapuã FM. O time está pronto para essa estreia com um adversário que pode ser um concorrente direto? Sem dúvida. A gente tentou organizar aquilo que nós imaginávamos de melhor para a partida do Juventude, conhecendo bem o adversário. Mas nós, de novo, né, sabemos a dificuldade que é jogar em Caxias, a dificuldade que é enfrentar o Juventude. Mas a gente se coloca numa boa condição para iniciar a temporada. Dentro dessa boa condição, e acho que de hoje e de amanhã, que é a nossa estreia, até a última rodada em dezembro, vão se caber ajustes, evolução, melhora. Isso faz parte desse processo de evolução e dessa constância que a gente fala que é o Campeonato Brasileiro. Entrevista com o Carpini encerrada.